minha estrela, sejam todos abençoados onde quer que eu vá, o que quer que eu faça. Meu Cristo pessoal, minha presença divina, eu sou, é abençoado, sejam abençoados. Eu tava aqui gravando o vídeo do ritual de final de ano para a Academia Despertar, que é uma escola de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento espiritual que eu tenho, onde a gente tem encontros, né, semanais, onde a gente vai trabalhar o despertar espiritual, conexão, magia natural, e tem várias aulas e uma comunidade onde a gente se fala, tira as dúvidas, compartilha, é um lugar de acolhimento para esse momento do despertar, para ninguém, né, quando a gente está despertando, o povo fala que a gente é maluco, então a gente estuda e se acolhe. E aí, quando eu terminei de gravar o ritual para eles, que tá tudo aqui, né? Eu senti que eu devia trazer para vocês um ritual para o próximo ano, um ritual para trabalhar a prosperidade e a abundância. A gente tá entrando numa energia muito poderosa que é Júpiter em Peixes. Júpiter é o planeta da expansão. É o planeta que é o grande generoso, ele expande, ele não tem fronteiras, ele vai para todos os cantos e recônditos e ele tem essa energia de expandir, prosperar, fluir, crescer, né? É uma energia que cresce. E quando ele entra em Peixes, ele traz uma marca que mais de 100 anos isso não acontece, tá? Júpiter não entra em Peixes há mais de 100 anos. E ele é um regente de Peixes, então ele está completamente confortável em Peixes, como se ele tivesse finalmente chegado aonde ele veio. E a gente está nesse momento de transição, por isso que tantas pessoas estão despertando, por isso que tantas pessoas estão buscando a espiritualidade, porque até ele chegar em Peixes, as energias já foram se movimentando, então muitas pessoas estão despertando. A gente tem ouvido falar muito sobre espiritualidade, espiritualidade livre, não a religião dogmática que te prende, mas uma conexão direta a você com a sua centelha divina, com a sua própria divindade e todas essas técnicas de cura a partir da própria pessoa, o Ho'oponopono, que acessa a sua divindade. Quando você fala divindade, limpa em mim, o que contribui para essa situação, você está fazendo o quê? Você está trabalhando essa conexão da sua divindade, a conscientização de que nós somos deuses, vivendo uma experiência na Terra e que todos nós fazemos parte desse todo que é a criação. E no meio disso tudo, Júpiter chega finalmente em Peixes, então esse levante, essa transição, tudo isso que a gente vem ouvindo falar, tudo isso que a gente vem esperando, a era de Aquário, toda essa é o Júpiter chegando em Peixes. O que Júpiter em Peixes ele faz? Ele expande a espiritualidade, porque Peixes é o signo da espiritualidade, é o signo da caridade, é o signo do compartilhar, é o signo que vai trabalhar a espiritualidade livre, expansiva, sem críticas, sem ordem, sem pessoas dizendo isso pode, isso não pode. É a busca da humanidade, porque todos seremos afetados por essa expansão em Peixes. É a busca dessa humanidade, desse momento da humanidade, de valorizar o outro, a espiritualidade, a conexão direta. É o momento onde a gente para de achar que existe Deus e existe nós. E a gente passa a entender que nós, Deus e tudo, somos parte desse mesmo todo, que nós temos o que a gente chama de centelha divina, partícula divina, Shakti, presença divina, Deus pessoal, Cristo pessoal. Essa parte da nossa alma imortal que está aqui vivendo isso. E todo o poder, quando você traz à tona o poder de criação que é teu por ser Deus também.
Então, com essa energia de expansão, de espiritualidade, a gente vai fazer um ritual simples e poderoso para virada do ano. A gente tá virando o ano numa lua minguante. Isso significa que você não deve fazer seus desejos? Não, pelo contrário. Tudo se ressoa e então a virada do ano, ter uma lua minguante é uma fase que fortalece ainda essa grande transição, onde a espiritualidade vai falar mais alto do que muitos outros aspectos. As pessoas elas vão começar a buscar mais ser do que ter, as experiências da vida, agir na empolgação, porque a necessidade do ter te aprisiona, faz com que você deixe de fazer o que teu coração tá dizendo para você fazer, porque você tem medo de não ter, né? A energia do não ter que aprisiona nós. Então, essa mudança energética, ela vai trazer também essa grande expansão, essa grande alegria de Júpiter, de felicidade, de alegria, de buscar aquilo que faz o seu coração vibrar, a fórmula da empolgação, o que entre todas as opções, o que você escolhe, aquilo que faz você se sentir empolgado, esse medo de não ter vai saindo. E essa lua minguante é exatamente para a gente deixar no passado tudo isso. Deixar os nossos medos, deixar as nossas inseguranças, deixar no passado os nossos traumas, as pessoas que nos feriram, aquilo tudo que a gente não consegue engolir. Então, trabalha essa energia sabendo que você está num momento de virada. Então, na virada do ano, você deixa tudo isso para trás. Tem essa consciência. Eu postei no Instagram um ritual de preparação da casa, tá? Que é uma limpeza que você vai fazer na sua casa, uma limpeza normal, depois você vai passar pano com água e sal e pimenta, e aí vai limpar a energia da casa, aproveitando essa energia da lua minguante, e depois disso você vai abençoar a casa. Então eu vou deixar o link do meu Instagram aqui, mas é @vanessafrigo, tá? Com 2 Gs, para você, se você quiser fazer essa preparação de limpeza também, para potencializar ainda mais o que você quer atrair, deixando lá no passado tudo que é energia, tudo que precisa ser limpo, com esse ritual de limpeza da casa, que não dá para fazer aqui, porque senão o vídeo ia ficar muito longo, mas tá lá tudo bonitinho, com a frase que você tem que falar, com o que você tem que fazer, o passo a passo, tá todo lá no Instagram, tá? @vanessafrigo. Então, você no dia 31, você faz essa limpeza, se quiser, óbvio, senão você pode fazer só o ritual. E aí, depois da limpeza, depois que você abençoar a sua casa, que é a parte a gente limpa e depois a gente abençoa, para trazer a energia da bênção, da conexão do seu eu sou, do seu poder, que agora está super fortalecido, porque Júpiter entrou em Peixes, então o contato com a espiritualidade é maior ainda, a sua presença divina fica mais fácil de você conseguir acessar essa presença, esse Deus que habita você. E aí, então, depois disso, você faz o ritual. O que você vai precisar? Incenso, tá? Ele tá aceso porque eu realmente acabei de fazer o ritual e eu tô compartilhando com vocês, tá? Você vai precisar, peraí que eu errei aqui a velinha, uma velinha, tá? Amarela. Se não tiver, pode ser branca? Pode ser branca, tá? Precisa ser redonda? Não, pode ser palitinho também, mas é que eu gosto muito das velinhas que são redondinhas, tá? Então, você vai precisar uma velinha, o incenso, tá? Um pote, um óleo, que pode ser de girassol, pode ser de coco. Esse aqui é o olhinho de Ganesha, que eu faço toda a jornada, e esse aqui ainda é da jornada passada. Então já tem uma energia de prosperidade, de abundância, porque é o óleo de Ganesha, mas você pode usar qualquer óleo, pode ser azeite e tal, tá? E aí você vai precisar de louro, que é o louro, ele traz dinheiro, ele traz prosperidade, ele traz abundância, ok?
e canela, que abre também isso, porque a canela, ela tem a questão da harmonização, ela tem a questão da expansão e ela tem a questão de propiciar bons momentos. Por isso as pessoas sopram canela, para atrair a prosperidade. Mas como é que você atrai a prosperidade? Você atrai boas situações na sua vida. Você atrai situações que possam ser prósperas para você. Então é o que você vai precisar da canela. Então o que você vai fazer? Você vai pegar um incenso, você vai acender, esse aqui já tá aceso, né? E aí você vai imantar o lugar onde você vai fazer os seus pedidos com incenso, tá? A função do incenso aqui é limpar qualquer energia que possa estar aqui, que seja dissonante da que você quer trazer, que é prosperidade e abundância. O incenso, esse ato também faz com que a sua mente entre no objetivo, porque o incenso representa a mente. Cada um dos elementos representa em nós algo. Então, o incenso, ele representa a mente. Então, quando você faz isso, você está trazendo a sua mente para o presente. Então, você purificou, trouxe a sua mente para o presente. Por quê? Porque é no poder do presente que está a sua presença divina. Presença, presente, é a atitude. Aí, você vai pegar o óleo, tá? Eu vou mostrar como vai ficar bonitinho. E aí, com o óleo, você vai envolver a vela, tá? Envolveu a vela, você vai pegar a canela, aqui tá o potinho, tá? Então, não vai dar pra vocês verem, vou ver se eu faço aqui. Ah, aqui dá. Então, você vai jogar a canela pedindo que a canela traga prosperidade, boas situações, harmonia, expansão, dinheiro, fartura. E aí você vai envolver a vela com a canela. Quando você faz esses movimentos, você toca, você está trazendo a sua energia de Deus, se conectando com outras essências divinas, porque tudo tem a energia divina, inclusive a canela. Então é como se você conectasse, pá, a essa energia. E aí você tem o poder de trazer à tona, despertar essa canela, o poder da canela de trazer boas situações, de atrair a prosperidade, de atrair a abundância, de harmonizar. E enquanto você faz isso, você vai pedindo pelo que você deseja no próximo ano. Ela vai ficar bonitinha assim, cheia de canela. Aí você vai colocar aqui no potinho, que vai estar com canela também, porque já caiu, tá vendo? Tá vendo? Aí você coloca aqui no potinho. E aí você vai pegar as folhinhas de louro. Ai, precisa ser uma quantidade X, Y? Não, não precisa, tá? Segura a folhinha de louro na mão. Louro traz dinheiro, traz prosperidade. Então você vai pedir que a energia do louro seja desperta na sua mão, para que ele traga prosperidade, para que ele traga dinheiro, para que ele traga boas situações, que a energia do dinheiro circule infinitamente na sua vida, para que haja sempre abundância. E aí você vai colocar dentro do potinho, em volta da vela, tá? É bastante simples. Vai ter canela, louro e a velinha. E aí você vai acender a velinha, tá? Vou acender aqui. Acendeu a vela. O seu desejo é que quando essa vela se apague no plano físico, como fica, tá? Ela se acenda no plano espiritual. Então, ela apaga no plano físico, ela se acende no plano espiritual, para que através do plano espiritual você materialize toda essa abundância, toda essa fartura, toda essa circulação de dinheiro. E aí você deixa a velinha queimar até o final.
Você pode potencializar isso entregando essa energia, esse ritual para algum deus. Se você for fazer, por exemplo, para Ganesha, que tem abertura de caminhos e atrai prosperidade, você canta o mantra de Ganesha, Om Ganapataye Namaha. E aí você vai, enquanto a vela tá queimando, você tá cantando o mantra para que Ganesha traga essa prosperidade, para que Ganesha aceite esse ritual. Mas você pode fazer isso para Lakshmi também, porque Lakshmi tem a materialização da riqueza. Então, se você está precisando inesperadamente e rapidamente de dinheiro, é melhor então que você trabalhe primeiro com Lakshmi, pedindo para Lakshmi trazer esse dinheiro inesperado. Então, você pode cantar o mantra de Lakshmi, tocar o mantra de Lakshmi e deixa um tempo, se concentra no que você está fazendo, observa a vela, vê se a chama cresce, se estala, fica ali. E aí, antes de você terminar, você vai pegar uma folhinha de louro, você vai queimar essa folhinha e vai deixar que a fumaça do louro seja espalhada, pensando que a partir desse momento o louro está fluindo no universo e procurando as melhores oportunidades para trazer a prosperidade para você. E depois ela queima aos pouquinhos, tá vendo? Você pode colocar aqui e deixa. Quando a vela terminar, apagar, você vai pegar tudo isso e vai jogar no lixo. A gente não suja a natureza. A gente joga no lixo. Por quê? Porque apagou aqui, tá no plano espiritual. Tudo tá conectado, o que tá em cima tá embaixo. Então a gente não precisa sujar a natureza por causa disso. Joga no lixo. Então, que 2022 seja um ano maravilhoso. A gente tá precisando de um ano de prosperidade, de abundância, um ano que a nossa vida possa voltar a ser normal, um ano onde as pessoas se preocupem umas com as outras, porque quando eu fico bem, você fica bem, o mundo fica bem, todos ficamos bem, não somos separados. Então, que essa consciência da espiritualidade livre, da conexão direta com o Criador nos traga uma nova forma de ver o mundo, uma nova maneira de viver a vida, muito mais leve, muito mais feliz, muito mais próspera em todos os sentidos. Um beijo, muita luz e a gente se encontra já no próximo ano que tá aí já, rapidinho. Que 2022 seja um ano dos seus sonhos, muita luz. E onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, vai ser abençoado, porque eu sou o meu Cristo pessoal, minha centelha divina é abençoada. Sejam todos abençoados.